Bom dia, sexto ano A e sexto ano B. Vamos dar início a uma revisão de números racionais, especificamente de fração. Quando eu falo que nós vamos trabalhar números racionais, especificamente números fracionários, ou seja, fração, é porque nós temos dois tipos de números racionais. Nós temos a fração e os números decimais. Nesse momento, a gente vai estar estudando somente a fração e também as frações decimais. Gravei dois vídeos, tá? Que vai ser inserido com esse aqui para revisão para vocês. Mas, primeiramente, vamos definir o que é fração, não é isso? A fração é o quê? É um número, esse número é um número racional, que é usado para representar algo que foi dividido, tá? Parte de alguma coisa, parte de um inteiro, de algo inteiro que foi dividido em partes iguais. Com isso, nós podemos definir que fração significa uma divisão, ok? Na fração, ela contém dois componentes. O numerador, que vocês falam o de cima, não é isso? E o denominador, que é a parte de baixo. Também temos o traço. Esse traço, tá? Ele pode ser no sentido horizontal ou ele pode ser na transversal, principalmente por causa do computador, que no computador a gente consegue somente fazer ele de forma transversal, ok? Então, o numerador é a quantidade do inteiro que foi considerada, né? E o denominador, que é a parte de baixo, tá até dizendo aí, ó, quantidade que o inteiro foi dividido, ok? Assistam a videoaula e vamos lá, tem mais coisa para frente. Vamos retomar com números racionais, dar uma revisada, tá? Porque na última semana de agosto nós teremos avaliação. Então vamos entender primeiro o que é um número racional. A palavra racional vem da palavra razão, tá? Razão é igual a divisão, ok? Agora, essa divisão ela é feita em cima de algo inteiro. Até o momento, nós tínhamos visto sobre números naturais, não é isso? Ó, o que são os números naturais? São aqueles números que representam um inteiro, como, por exemplo, o zero, né? Mesmo sendo a ausência de alguma coisa, ele é um número natural. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, infinitamente, tá certo? Então, se os números racionais representam parte de um inteiro, que provém da palavra razão, que significa divisão, como seria isso? Vamos aqui, ó. Eu apaguei, né? Só para mostrar para vocês, olha só. Eu tenho aqui um inteiro. Isso aqui está representando para mim uma folha de sulfite, uma cartolina, seja o que for. Mas é algo inteiro, ok? Aí, a professora resolveu dar um trabalho e distribuiu essa cartolina para os alunos, tá? No entanto, os alunos, né, formado em grupos, cada aluno do grupo ia pegar essa cartolina e dividir ela em 5 partes, porque são 5 alunos. Então, olha só, quando a gente vai representar um número fracionário, como eu estava falando, o que nós fazemos? O exemplo dado foi o quê? Que a professora dividiu a turma em grupos, com 5 alunos cada, e deu uma cartolina, e os alunos iriam dividir essa cartolina em 5 partes. Para quê? Para que cada aluno fizesse a sua atividade nesse pedaço de cartolina, tá ok? Com isso, olha só, nós temos em uma fração o que se chama numerador e denominador, tá ok? O denominador primeiro. O denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, aqui o inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, ok? Cada aluno vai receber uma parte,
ok? Então, olha aqui. Isso aqui é um número fracionário. Esse número, ele não representa toda a cartolina. Ele representa somente uma parte da cartolina. Aí, se eu fizer a pergunta, quantas partes do todo 3 alunos irão receber? Já fiz aqui, ó. Então, olha só. Se é 3 alunos, cada 3 alunos vai receber uma parte. Então, aqui, ó, 1/5 da cartolina. Aqui mais 1/5. Aqui mais 1/5. Ok? Tudo isso aqui, perceberam que o meu denominador sempre vai ser o 5? Por que o denominador aqui nesse exemplo sempre está sendo o 5? Porque é a quantidade de partes que o inteiro foi dividida. Eu perguntei quantas partes 3 alunos irão receber. 1, 2, 3. Então, cada aluno vai receber 1/5. 1 mais 1 mais 1, 3/5. Então, olha só aqui, ó. A fração que representa 3/5, ou seja, a quantidade de pedaços que 3 alunos irão receber. Vocês podem perceber que esse inteiro aqui, ó, tá? Que essa parte aqui, que esse todo, tá? Ele foi dividido, foi distribuído, tá ok? Esse aqui é um número. O 1 também é um número, tá? Só que esse número aqui é um número inteiro, ok? Esse número aqui é um número racional. Assim como esse aqui, 3/5, também é um número racional. E esse número racional aqui, o 1/5 e o 3/5, representa o 3/5 parte desse todo. 1/5 representa parte desse todo, ok? Certo, gente? Deu para entender que o que é fração? A fração é parte de algo, é parte de alguma coisa. A fração é parte de um inteiro, ok? Vamos lá, continuando com números racionais. Olha só aqui, ó. A ideia de números racionais não é utilizada assim na modernidade, não. Os egípcios, devido às cheias do rio Nilo e tal, eles já usavam a ideia de fração. Ou seja, como de uma parte que representa o todo. Agora aqui no nosso dia a dia, por exemplo, isso aqui é uma pizza. A gente compra uma pizza, divide ela em 4 pedaços, uma pizza pequena, né, no caso, e comemos 3. A pizza foi dividida em quanto? Em 4. Se é o 4, a divisão, entenderam? Esse 4 aqui é chamado de denominador. Tá ok? É a parte que foi dividida. Foram consumidas 3 partes. Fração 3/4. Gente, no formulário vocês vão encontrar isso aqui escrito dessa maneira assim, ó, tá? Porque esse símbolo aqui também representa uma fração. Lembra que eu falei lá no começo que números racionais vêm da palavra razão, né? Números racionais vêm da palavra razão, que é igual a divisão. Então, olha só, este símbolo aqui significa divisão, esse também significa divisão, ok? Aqui, por exemplo, representando essa fração aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão saber, que fração vai ter um numerador e um denominador. O denominador é quem? Quantas partes foram divididas? Quantas partes foram divididas esse inteiro aqui? Esse inteiro foi divididas em 6 partes. E esse aqui, e foi considerada quantas partes? Quantas partes está riscadas aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, fração 4/6, ok? Agora aqui, eu tenho uma fração, que essa fração, no outro vídeo que eu passei para vocês, a gente falou sobre ela. São as frações decimais, aonde os denominadores das frações decimais serão sempre quem? O 10, o 100, o 1000,
reticências, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e infinitamente. Ou seja, sempre vai ter o único número diferente, certo? De 0 será o 1 e quantos zeros forem, o inteiro. O inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, esse inteiro foi dividido em 10 partes. Então, o denominador sempre será o 10, ou o 100, ou o 1000, ou o 10 mil, tá? Ou o 100 mil, tá bom? E quantas partes foram, voltando aqui, quantas partes foram consideradas? 3. Então, esta é uma fração decimal, tá? É uma fração decimal, porque tem como denominador o 10. E se tivesse como denominador o 100, se fosse, por exemplo, 40 centésimos, seria também do grupo das frações denominadas de frações decimais, ok?